dia, irmãos. Bom dia, que o Senhor seja louvado na nossa vida, amém? Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 8. Diz assim o apóstolo: por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu seus dons aos homens. Eu vou ler de novo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo, nesse versículo, ele está lembrando um salmo. Na verdade, esse é um salmo. Eu não lembro exatamente qual é o salmo, mas tem um salmo que se refere a que Paulo se refere neste versículo. E nesse versículo, Paulo disse algumas coisas muito importantes. Ele vai, por exemplo, a gente lê o versículo 8, mas ele vai gastar o versículo 9 e o versículo 10 para entender essa história dele ter subido para o alto. Por que o salmo diz, subiu para o alto? E aí Paulo vai falar, se ele subiu é porque ele estava embaixo. Porque ninguém sobe se está em cima, não é? Geralmente se você está em cima, você desce. Se ele subiu, é porque ele estava embaixo. E aí Paulo vai explicar essa história do subir e descer, que é muito interessante. Mas o que interessa a Paulo, e o que realmente é o tema que ele, aliás, é o tema deste capítulo, e que ele vai realmente dedicar tempo para explicar, é a expressão, deu dons aos homens. O Salmo tinha dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa essa expressão, deu dons aos homens, deu presentes para os homens? Esse é um salmo que se refere a Jesus Cristo. E quais são os presentes que Jesus Cristo deu para os homens? Paulo podia falar de muitos presentes que Jesus Cristo nos deu. Ele poderia falar, por exemplo, dos presentes da graça, a paz que habita em nosso coração. Ele poderia falar do amor que nos une. Ele poderia falar até das bênçãos materiais que o Senhor nos deu e que são maravilhosas também. Ele poderia falar da salvação, que é talvez o maior presente que nós recebemos de Deus. Ele poderia falar da presença do Espírito Santo em nossas vidas, e Paulo realmente fala tudo isso, e tudo isso tem um lugar na sua mensagem, em outros textos. Nesse capítulo em particular, a expressão deu dons aos homens, ela se refere às pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar. E como o capítulo está falando da igreja, Paulo fala principalmente dos líderes da igreja. E é por isso que no terceiro versículo depois desse, Paulo ele já diz, né? E ele emenda e ele já diz. E é por isso que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros ainda para mestres. Descrevendo dessa forma os líderes da igreja, para dizer que os líderes da igreja são presentes que Deus deu para os homens. Deus nos deu líderes, não apenas na igreja, mas na nossa própria vida. Os nossos pais são líderes, não é? Nós precisamos nos sujeitar a eles como os nossos líderes. Ele nos deu líderes, pessoas que estão em nossa vida, que nos lideram, pessoas que nos ajudam, que nos acompanham, e essas pessoas são presentes de Deus. Paulo está dizendo que, de modo geral, todas as pessoas são presentes de Deus uns para os outros, e de maneira muito especial, ele colocou algumas pessoas que são presentes muito especiais em nossas vidas, pessoas que nos lideram espiritualmente. A minha mãe foi um presente de Deus na minha vida. Eu acho que eu vou passar a eternidade louvando a Deus pela vida dela. Vou encontrá-la lá, certamente, lá na eternidade, e vou ter muito tempo de conversar com ela. E, irmãos, eu vou passar a eternidade atribuindo a ela o fato de que eu estarei lá na presença de Deus. Eu acho que toda vez que eu cruzar com ela, na cidade celestial, eu vou lembrar a ela que eu só estou lá por causa dela. Foi ela que me anunciou pela primeira vez a palavra de Deus. Foi ela que insistiu para que eu recebesse Jesus em meu coração, para que eu o aceitasse como Senhor de minha vida. Ela foi um presente extraordinário na minha vida. Uma coisa linda que Deus colocou no meu caminho, e eu louvo a Deus pela vida dela. Mas não foi só ela, não. Deus tem colocado muitas outras pessoas em meu caminho, e essas pessoas têm sido bênção, e nós precisamos reconhecê-las. De maneira muito especial, aqueles que nos lideram espiritualmente, mas de modo geral,
todas as pessoas que Deus colocou em nosso caminho para a nossa bênção, para que realmente a graça de Deus abundasse sobre nossas vidas. Esse foi o propósito de Deus, quando colocou essas pessoas no nosso caminho. E eu louvo a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho. E você tem todos os motivos para louvar a Deus pelas pessoas que Ele colocou no teu caminho.